Então, mais uma vez agora, a segunda intervenção do criptopórtico romano à mesquita medieval, a transformação de um espaço urbano na longa diacronia. São 6 os autores desta intervenção: Ana Caessa, Nuno Mota, Ana Beatriz Santos, Susana Garcia, Mário Gouveia e Pedro Vasco Martins. Ana Caessa é técnica superior na Câmara Municipal de Lisboa, tal como Nuno Mota. Ana Beatriz Santos atualmente é bolseira da FCT e estuda na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Susana Garcia é doutorada em Antropologia Biológica e é coordenadora desde 2018 do Osteolab, Laboratório de Osteologia Humana do ISCSP. Mário Gouveia é historiador e trabalha atualmente, é técnico superior na Unidade de Edição e Cultura da Internacional Casa da Moeda, exercendo funções como conservador principal do Museu da Casa da Moeda. Pedro Vasco Martins é arquiteto e é membro e investigador do Forma Urbis Lab na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Portanto, podem começar quando quiserem, por favor. E pressão do microfone. Obrigado. Antes de mais, queria agradecer o novo convite para estarmos aqui hoje a falar sobre a nossa mesquita parva, adorei o nome. Vamos ter palestras. Para não perder mais tempo, passo já à localização. Isto trata-se de uma intervenção arqueológica que foi realizada no coração da Baixa de Lisboa, dentro de um edifício pombalino, numa ação de arqueologia preventiva. Dentro deste edifício que vem aqui a amarelo foi onde apareceu os vestígios arqueológicos de uma pequena mesquita que vamos analisar e mostrar a seguir. Mas antes disso, gostaria, para que compreendessem melhor o enquadramento total desta escavação, porque não se tratava apenas de um edifício, mas de vários, e para se compreender também, de uma maneira, a longa diacronia que nos propomos aqui nesta comunicação, tratava-se de uma intervenção relacionada com as galerias romanas, assim conhecidas vulgarmente, um criptopórtico, que pudemos intervencionar em 3 escavações, em 3 edifícios distintos e, através desse projeto de intervenção, analisar, encontrar e interpretar o edifício como umas termas portuárias. Portanto, isto conseguimos aqui um cúmulo de evidência muito fragmentada, porque a arqueologia no urbano, mesmo assim, nem sempre conseguimos ligar as peças todas a alargar sondagens, temos que ligar aqui várias peças de um puzzle que muitas vezes não é fácil, mas o cúmulo de informação permitiu, de uma forma bastante clara, perceber, no âmbito do projeto de investigação do Tribunal de Arqueologia, juntar todas essas peças e chegar a uma interpretação. Conseguimos uma recriação relativamente plausível daquilo que lá estava, e é este monumento, é esta plataforma, este criptopórtico, que vai estar exatamente na base da estrutura que nós vamos falar de seguida. Posso dizer que estes termos, o criptopórtico ainda existe, em grande parte, embora truncado no século XVIII e no século XIX. Ele, enquanto monumento romano e suporte destas termas portuárias, teve uma construção em meados da segunda metade do século I e uma desativação da sua funcionalidade enquanto termas nos finais do século IV, primeira metade do século V. Isto torna-se muito mais interessante porque, na envolvente, temos o abandono generalizado das unidades fabris de produção de piscícolas também nesta fase, embora haja um ou outro contexto que ainda existe aqui do século VI no envolvente, mas que já falarei a seguir. Aqui temos o edifício pombalino intervencionado na Rua da Conceição 177, onde apareceram os vestígios estruturais da nossa pequena mesquita medieval. Esta é uma planta, um levantamento fotogramétrico
Devo dizer que estava bastante destruída, os vestígios estruturais eram escassos, sobretudo devido à construção do edifício pombalino, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. As estruturas conservadas eram, acima de tudo em toda a área, o topo do criptopórtico, portanto, e da parte do frigidário das termas. Devo também acrescentar que este frigidário já tinha sido encontrado no século XIX, em 1859, na Rua dos Retroseiros, a atual Rua da Conceição, e interpretado como tal, e logo na altura estabelecido o paralelo com o das termas de Juliana em Paris, atualmente aquilo que eram as termas de Cluny, atualmente o Museu Medieval e que ainda tem hoje em dia o maior frigidário completo do norte da Europa e que está exatamente assente também sobre um criptopórtico. Essa era a principal evidência, portanto, e por cima deste assente de uma forma direta sobre a estrutura, tínhamos os vestígios de uma pequena mesquita. Nós encontramos, houve uma primeira fase de escavação em 2015, e esses dados foram já publicados num colóquio internacional realizado em Castelo de Vida em 2018, e feita a análise de interpretação possível na altura. Em 2019, procedemos a alargamentos no âmbito do tal projeto de investigação que vos falei, e foi possível encontrar mais alinhamentos, mais estruturas que se conectavam com aquilo que é a parte, portanto, da sala de oração desta pequena mesquita. Não encontramos, todavia, outros vestígios que, para já, pelo menos outras escavações ao lado, poderão encontrar, onde dentro deste edifício. Outros vestígios estruturais que complementem o espaço, o edifício, o templo, enfim, outros compartimentos adjacentes que complementem a sua funcionalidade. O facto de estar sobre o criptopórtico tem também uma outra dimensão, um outro valor, que é ele ser também uma cisterna, ter tido um uso de cisterna ao longo do tempo, não sabemos exatamente desde quando, mas calculamos que logo em época romana houve uma falha que não sabemos se foi um cisne, se foi um reassentamento do alicerce na antiga praia fluvial, que parte do edifício e faz com que a água comece a entrar. E, portanto, desde muito cedo que ele é usado também como cisterna. Isto ganha esse valor porque temos uma mesquita muito junto a uma fonte de água. Portanto, havia poços abertos, há pelo menos 5 poços abertos para dentro das galerias e temos aqui uma situação também de localização desta pequena mesquita junto a uma fonte de água. Portanto, este amarelo temos a parte existente e portanto, é possível perceber qual é que seria a sua planta completa, pelo menos desta parte do compartimento. Não temos, de facto, já vos mostro mais a imagem sem pormenor, mas estamos a falar de estruturas conservadas com 40 a 60 centímetros de altura, e esta recriação da planta total dá-nos uma dimensão. Portanto, temos as paredes, na sua longitude, prefazem os 9,5 metros, sensivelmente, por 2,90 metros de largura. Uma ábside, com um errado, com 80 centímetros de largura. Quando nos deparamos com esta planta, depois, logicamente, estabelecemos paralelos imediatos com este tipo de modelo, que aparece muito nos ribates no nosso território. Temos muito próximo dos exemplos do Alto da Vigia e do Alto da Queimada, em Palmela, por exemplo, e ainda em meio rural, enfim, no urbano, logicamente os ribates do ribate da Rifana, Castelo Velho de Alcotim, a Rifana que é muito parecido com o que se passa em Guardamar, Serra da Vila de Almodóvar. Temos algum outro paralelo em meio urbano, esta muralha para isto, ainda há pouco havia uns paralelos que também foram dados para Valência. E tem piada até que a orientação canónica é igual, ainda porque falamos sobre isso, é igual à do Alto da Vigia, 130 graus sudeste. Agora sabemos que neste caso Meca está a 112, mas há aqui um acerto entre dois edifícios com uma
formação canónica igual na área do território de Lisboa. Um pouco mais em pormenor, podemos apreciar o aspecto do Mirhab e do Muro da Quibla, que estavam ainda num estado de conservação bastante interessante. Aqui podemos observar o assentamento direto sobre o pavimento em mármore, os lajes em mármore do Frigidário das Termas. Aqui, esta questão da longa diacronia torna-se mais interessante porque não temos contextos de uso durante a Antiguidade Tardia e até à instalação disto, portanto é como se, após a desativação das termas, o espaço tivesse sido usado de alguma maneira em continuidade, até porque estamos a falar de uma estrutura de caráter portuário, na zona do Porto, que poderá ter tido um uso persistente, do qual não resultaram depósitos de abandono desse período. Mas, quando a mesquita é construída, e digo já que temos muito poucos dados para a construção, algum espólio muito diferenciado que não permite uma cronologia fina para esse momento, sabemos, no entanto, que ainda eles estão a recuperar mármores e material de construção romano do topo do criptol pórtico para usarem na construção dos socos de pedra e da própria taipa. Já vou mostrar alguns exemplos disso. Ao nível da construção, nós podemos ver que ele tinha um pavimento em terra batida, revestida com cal. O Mirhab tinha um revestimento também interior com um pouco de cal. E era constituído na sua base, não é natural neste tipo de construção, por um soco em pedra, a que foi acrescentada no seu topo uma fiada muito horizontal de telha, tijoleira e restos de placas de mármore dos pavimentos romanos para subir depois com a taipa e dirigir a construção em altura. Aqui podem ver alguns vestígios dessa taipa, ainda com os nódulos, ainda com os fragmentos de mármore integrados, muitos outros que apareceram nos depósitos de aterro e de colmatação do edifício, algum material de construção também das termas, como lacas cortados, que fazem parte dos sistemas de abóbada de caldário. E, ao nível do material, não tendo nós materiais fiáveis, muito poucos e não fiáveis para a construção, nem para o uso, temos, para todos os efeitos, muitos para o abandono. Um abandono que, daquilo que conseguimos perceber nas características desses depósitos, não se tratava de um colapso estrutural propriamente dito, como se o edifício tivesse ruído e tivesse sido simplesmente abandonado. Ele foi, aparentemente, desativado, com níveis de colmatação bastante compactados, e temos material associado e integrado nestes depósitos, que vai desde cerâmica de pintura a branco e a vermelho, vidrados a verde, moado, manganês, corda seca total e parcial, e cerâmica estampilhada, que normalmente é atribuível já ao período do Almohada. Portanto, temos aqui um espectro cronológico que vai desde finais do 10º até a meados do 12º, metade do 12º. Este pormenor torna-se interessante para uma outra situação que detectámos na última fase de escavação, que foi a parede, portanto, oposta à da quibla, que na sua parte exterior tinha um enterramento, ou parte de um enterramento. Apenas foram detectadas as pernas, os membros inferiores, alguns dedos, falanges e duas vértebras lombares, um crânio deslocado, enfim, e que nos remete, logicamente, para um contexto funerário, profissional, de inhumação, cuja interpretar logicamente, e que e a primeira pergunta que nos surge é de
quando é que esta nomeação foi feita? Será que ainda é de época medieval islâmica? Será que é outra coisa já de época cristã? Só pelas pernas é muito complicado perceber se o decúbito era dorsal ou lateral. Aparentemente ele parece ser dorsal, numa posição canónica que poderia ser muçulmana, enfim, mas também não tem materiais associados que pudessem datar. Há um pormenor que se junta ao facto de o aterro já ter materiais bastante tardios que podem já ser de pós-reconquista, que é o facto deste enterramento, desta armação, estar a uma cota muito superior em relação àquilo que seria expectável se tivesse ainda uso a mesquita. Porque nós temos aqui deste lado o pavimento da mesquita, com cal, e no exterior, o esqueleto, parte dele, está praticamente à mesma cota. O que leva a crer que estava colmatado tinha um ambiente funerário com pedras lateralmente e na cobertura, e tudo aparenta que estivesse já depositado em depósitos de colmatação associados à desativação da mesquita enquanto já fora da sua função original. Do ponto de vista urbanístico, nós temos uma mesquita numa situação de arrabaldo ocidental, fora da muralha, junto onde vai ser construída a futura igreja de São Julião. Aqui, esta fotografia já é mais recente em relação à instalação da mesquita do seu abandono, mas queremos que aqui ainda estaríamos muito perto da área portuária. Entre a desativação do urbanismo urbano nesta parte, ou dos equipamentos com as funções que tinham, poderemos pensar numa certa regressão urbana nesta zona da cidade, mas não deixa de ser, parece-nos, um ponto de passagem e de acesso à Medina, para todos os efeitos. Temos também que contar que estaria junto à judiaria grande da cidade, e até que ponto poderia esta mesquita, das outras tantas que sabemos existirem no território através das fontes documentais, um polo de urbanização ou de islamização no local onde foi instalado. Tudo perguntas que temos ainda muito em aberto. Olhando para o urbanismo mais de perto e olhando para a sobreposição dos urbanismos medieval, pré-terremoto, para o urbanismo atual, pombalino, e para o que é a orientação do criptopórtico e desta pequena mesquita em cima dele, conseguimos aqui também apreciar uma outra a forma como o urbanismo se desenhou a partir da orientação romana, e conseguimos ver todas estas orientações para este, para sudeste, da frente portuária antiga romana, e vemos como a orientação canónica desta pequena mesquita altera, possivelmente, o urbanismo subsequente. Temos que contar que o urbanismo romano, nesta zona, já divergiam um pouco. Nós vemos isto naquilo que são as estruturas do núcleo arqueológico da Rua dos Correios. Não era um urbanismo ortogonal certo, era como se abrisse nas faldas da encosta em leque, a aproveitar a topografia da melhor forma possível. No entanto, aquilo que se vai transformar a Rua dos Mercadores poderá também estar associada, de certa maneira, àquilo que, associada e moldada por novas orientações que têm uma dimensão simbólica e religiosa e que poderão certamente estar associadas à instalação desta mesquita. Todos os efeitos, esta é a parte
mais objetiva, mais arqueológica da evidência material, fragmentada, mas, Mário, isto dá-nos aso a uma série de reflexões relacionadas com o seu contexto histórico. Bom, como disse o meu colega Nuno Mota, um dos objetivos deste trabalho de investigação, que se fundamenta sobretudo numa base arqueológica, foi tentar compreender uma realidade material que se encontra documentada, portanto, através de escavações arqueológicas, sem descurar, como é evidente, a respectiva contextualização histórica. Nesta fase do nosso projeto, nós não procedemos ainda a uma análise exaustiva da documentação histórica que nos permite caracterizar a evolução de alguns espaços de culto já cristãos situados no arrabalde ocidental da cidade de Lisboa durante a Idade Média. No entanto, respicámos algumas informações a partir de bibliografia já publicada, nomeadamente os artigos de Mário Costa, em 1961, a tese de doutoramento de Carlos Guardado da Silva, 2004, e, naturalmente, os trabalhos de Manuel Ferreira Silva, 2012 e 2017, que fazem não só uma síntese sobre aquilo que é a ocupação do espaço da arrabalde, no arrabalde ocidental da cidade de Lisboa, mas focam também a sua atenção na história de uma igreja e de uma freguesia bem próximo do local onde, algures pelos meados do século XII, terá estado ativa a mesquita que foi caracterizada. Para isso, nós recuamos no tempo e vamos recolher um testemunho que nos foi legado através de uma obra de autoria de Joaquim Roberto da Silva, publicada em 1731, e que fala sobre a procissão do Corpo de Deus na cidade de Lisboa no ano de 1582, e que tem a particularidade de trazer uma nota que é naturalmente, ou que deve ser analisada com bastantes cautelas, tendo em conta a época em que o texto foi escrito, tendo em conta as ideias que se encontram registadas nesse mesmo texto, mas que nos permitem, pelo menos de uma forma muito hipotética, ter em conta aquilo que poderia ser uma estratégia de ocupação do espaço, ou uma dinâmica de ocupação do espaço, associado à antiga igreja de São Julião, próximo da mesquita, na longa diacronia. E para isso passo a citar a obra de Joaquim Roberto da Silva. Esta freguesia, refere-se a São Julião, é de tanta antiguidade que da sua primeira fundação não há certeza, e só se conjetura que o glorioso rei Dom Afonso Henriques, achando neste lugar uma grandiosa mesquita, fábrica sumptuosa de mouros, na qual era fama que em tempos antiquíssimos tinha venerado a gentilidade a fabulosa Proserpina, a mandar a modificar e dedicar aos gloriosos mártires de Cristo, São Julião e Santa Basilissa, sendo sagrada depois a nova igreja pelo ilustríssimo Dom João Pardo, sexto bispo de Lisboa, no ano de 1241, reinando aos Sãos Simões. É claro que este texto, publicado em 1771, traz algumas dificuldades de interpretação que devem ser consideradas para efeitos de caracterização da ocupação do espaço correspondente à freguesia de São Julião. O primeiro é a própria época em que o texto foi escrito, ou publicado, 1781. Estamos a falar de uma época em que existem várias referências em textos escritos, em livros publicados, que falam sobre uma sobreposição estrutural de antigos espaços de culto, seguindo uma lógica de pensamento segundo a qual, ao longo dos séculos, teria havido uma sobreposição de estruturas e de funções associadas a antigos espaços de culto, nomeadamente a ideia de que, a um tempo pagão, se teria seguido uma basílica paleocristã, essa basílica paleocristã uma mesquita e, depois da mesquita, uma igreja. É óbvio que esta questão é uma questão polémica, devemos analisar este texto tendo em conta aquilo que são os quadros de pensamento do século XVIII, mas eles não deixam, pelo menos, de nos ajudar a pensar um pouco a ideia segundo a qual terá havido, no século XVIII, a percepção de que a freguesia de São Julião, ou a igreja de São Julião, teria tido a sua origem numa antiga mesquita, sendo essa mesquita modificada e dedicada para recuperar os verbos programáticos que surgem neste excerto no tempo de Dom Afonso Henriques, logo após a conquista, em 1147. E, de facto, temos algum conhecimento acerca do surgimento de espaços de culto cristão logo após a conquista da cidade em 1147,
data a partir da qual começam a surgir as primeiras referências documentais associadas à fundação de igrejas, de colegiadas, mosteiros, mais tarde conventos na cidade, nomeadamente a fundação do Mosteiro de São Vicente de Fora, a Igreja de Nossa Senhora dos Mártires e, eventualmente, Santa Justa, alguns também pela mesma altura. Encontramos na bibliografia referências à concessão de mesquitas para a construção das obras da Sé, junto com seus rendimentos e herdades durante o reinado de Dom Afonso I ao bispo Dom Gilberto, e, naturalmente, referências que nos permitem falar já de obras de construção da Sé de Lisboa, associadas a um contexto em que a Diocese se encontra ainda em fase de organização, não só administrativa, mas também territorial, de que teria resultado não só a construção da Sé românica, mas também a instalação do cabido e a organização da rede de paróquias. No que diz respeito especificamente às freguesias de Lisboa, registamos uma grande escassez documental entre a data da conquista da cidade, em 1147, e a data do aparecimento de uma lista que corresponde a uma listagem efetuada no quadro de um sínodo eclesiástico em 1191. A partir daí, temos alguns testemunhos que nos permitem fazer um levantamento, ainda que sumário, das igrejas que existiam na cidade em 1191 e 1229, estando atestadas nos finais do século XII já várias igrejas. São Vicente, Nossa Senhora dos Mártires, Santa Justa, Santa Maria Maior, Santa Maria Madalena, Santa Cruz, São Bartolomeu, São Martinho, São Jorge e São Pedro. Isto tendo em conta, naturalmente, todo o espaço urbano lisboeta e não apenas o arrabalde ocidental da cidade. Portanto, Alcáçova, Almedina e Arrabalde. Já na década de 20 do século XIII, esse número cresce de uma forma exponencial e passa a abranger outras instituições eclesiásticas situadas no espaço urbano, nomeadamente aquela que nos interessa em primeiro lugar, São Julião, mas também Santa Marinha, São Lourenço, São Nicolau, Santo André, Santo Estevão, São Miguel, Santa Maria de Alcamim, São Cristóvão, São Mamede, São João, São Tomé, Santiago e São Salvador. Na zona ocidental da cidade, documentamos nesta altura 8 freguesias, das quais 3 situadas no Vale da Baixa: Santa Justa, São Nicolau e São Julião. No que respeita especificamente a São Julião, encontramos referência, ou melhor, registamos a sua ausência no Sínodo de 1191, mas, segundo informações que colhemos em Jorge Cardoso, do Arqueológico Lusitano, de 1651, encontrar-se-ia já ereta em 1200. É naturalmente uma referência que deve ser analisada com cautela, embora se possa dizer que ela está documentada com segurança a partir de 1229, sendo o seu território, nesta altura, confinante com outras freguesias, como é o caso de Santa Maria Madalena a leste, Nossa Senhora dos Mártires e São Nicolau, próximo, como dizia o meu colega Nuno Mota, da Judiaria Nova ou das Taracenas, constituindo-se ao longo da Idade Média como uma igreja de padroado régio. A nossa hipótese de trabalho, partindo destes pressupostos arqueológicos e históricos, procura, por um lado, oferecer uma hipótese que nos permita compreender a evolução diacrónica do espaço associado à mesquita e à sua eventual, e aqui sublinho a palavra eventual, ou hipotética relação com a bem próxima Igreja de São Julião. Na verdade, verificamos ao longo dos séculos uma mudança significativa na topografia urbana, num processo de sacralização do espaço urbano que leva à transformação de um espaço de utilização pagã, profana, portanto, as termas portuárias, até a um momento em que esse mesmo espaço de arrabalde passa a estar povoado por algumas estruturas de culto, primeiramente em contexto islâmico e depois em contexto cristão, anunciando o processo, portanto, de uma tensão na relação entre a islamização e a cristianização do território. A nossa proposta de interpretação diacrónica, e reforço que se trata apenas de uma proposta, parte de um pressuposto de que a mesquita, segundo os dados que podemos recolher da intervenção arqueológica, estando ainda ativa nos meados do século XII, poderia eventualmente ter sido convertida num espaço de culto cristão, alguns na segunda metade do século XII. Esta hipótese é uma hipótese naturalmente frágil, mas que tem a seu favor o facto de se ter encontrado nas escavações arqueológicas um enterramento associado a essa mesma estrutura, portanto, a esse mesmo espaço
de culto, podendo esse enterramento ou essa deposição humana ser considerada uma eventual evidência de práticas paralitúrgicas associadas a rituais funerários que provavelmente teriam alguma ligação, isto mais uma vez reforço que se trata apenas de uma hipótese, com a eventual utilização deste espaço já num contexto pós-conquista, portanto utilizado como um espaço de culto cristão. Em determinado momento, a arqueologia detecta a desativação desse mesmo edifício e, novamente, numa perspectiva hipotética, consideramos válida, plausível, à luz dos dados disponíveis, que poderão ser revistos, tendo em conta a prossecução dos trabalhos arqueológicos, não só no local onde foi identificada a mesquita, mas também onde foram identificados os alicerces da primitiva igreja de São Julião, que antecede aquela que se encontra visível hoje na Baixa de Lisboa, um eventual processo de relocalização do edifício, ou seja, a sua utilização temporária, portanto, a mesquita transformada em igreja, eventualmente utilizada durante um período relativamente curto de tempo, durante o qual se teria processado uma deposição humana e precedendo o início das obras que teria levado à construção da igreja de São Julião, documentada, como vimos há pouco, algures entre 1200, segundo o Agilógio Lusitano, e 1229. Só para concluir, ressalvar a ideia de que tem sido avançada na bibliografia da especialidade a hipótese segundo a qual a rede de paróquias de Lisboa se teria constituído a partir da rede de mesquitas. E, de facto, nós encontramos algumas hipóteses nesse sentido na bibliografia, mas a verdade é que a informação arqueológica é até agora bastante escassa, tendo em conta que das estruturas de culto associadas à cidade medieval, esta é, até agora, a única mesquita situada no Arrabalde Ocidental que nos permite estabelecer alguma relação, ainda que naturalmente longínqua, com outro espaço topograficamente bem próximo, geograficamente bem próximo, e onde se constituiu uma freguesia marítima, uma paróquia marítima, que teve naturalmente a sua história ao longo da época medieval. Obrigado.